Vida dos irmãos que estão aqui presentes, a vida do irmão Pedro Enéas. Quero falar aqui, irmãos, que não é fácil fazer a obra de Deus, não é fácil pregar a palavra de Deus, não é fácil, irmãos, deixar o seu lar para fazer a obra de Deus. E nós temos visto, irmãos, a determinação, nós temos visto o amor pela obra, o amor pela palavra, através desse grupo que fazem esta obra maravilhosa, levando a mensagem da palavra de Deus nas ruas, nos bairros, através dessa equipe. E eu quero louvar a Deus, quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos que compõem esta equipe, dos que compõem este trabalho. Aleluia. E eu tenho certeza, irmão Pedro Enéas, aos irmãos que estão aqui na minha retaguarda, que Deus vai recompensar de maneira gloriosa. Que na realidade a nossa recompensa não está aqui na terra, a nossa recompensa está no céu. Aleluia. Nós vamos receber o galardão lá no céu, quando nós recebermos aquelas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo dizendo: vinde a mim, benditos do meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Sou grato a Deus por esta oportunidade mais uma vez, e quero, juntamente com os irmãos, ler apenas um versículo encontrado na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo 4, ou melhor, o capítulo 5 e o versículo 8. Apenas esse versículo nós estaremos trazendo para a nossa meditação de fé nesta noite. Prometo não me estender muito, mas prometo também falar do amor de Deus nesta noite. Para você que está em seu lar, em sua casa, mas que está com os ouvidos atentos a ouvir a palavra de Deus, até onde vai o som? Até onde vai o som deste microfone? Você está aí sentado, talvez na sala, talvez na cozinha, talvez até mesmo deitado em seu quarto, mas está atento à palavra de Deus, está atento à mensagem da cruz, está atento à mensagem que fala que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura e que Jesus Cristo liberta. Eu quero te dizer, meu amigo, nesta noite, que aonde você estiver, se você sentir no seu coração o desejo de entregar a sua vida a Jesus, o desejo de mudar de vida, o desejo de mudar, aleluia, a história da tua vida, eu quero te dizer que você pode vir aqui nessa noite e aceitar a Jesus, que nós queremos orar por você. Aleluia. Não rejeite a oportunidade. Na hora do apelo, na hora que for dada a oportunidade, não rejeite, mas venha depressa. Aleluia. Romanos, o capítulo 5 e o versículo 8 nos diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo, o seu único filho, o seu filho unigênito, aleluia, morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus queridos irmãos e amigos que nos ouvem nesta noite, aonde estiverem, para nós entendermos um pouco mais desta palavra, para nós entendermos um pouco mais deste versículo que acabamos de ler, nós precisamos nos reportar um pouquinho no tempo para entender como foi que o nosso Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, como Ele amou esta humanidade, como Ele nos amou, e por que Ele prova esse amor para conosco, sendo que Deus não precisa provar nada para nós, porque Ele é Deus, nós não somos nada, mas Ele é Deus. Ele não precisa provar nada para nós, porém Ele prova o seu próprio amor para conosco. De que maneira? Dando o seu único filho para morrer por nós.
dando seu único filho para morrer por nós. Talvez alguém poderia dar o seu filho para morrer por alguém que fosse justo. Não é verdade? Porém, Deus Todo-Poderoso, Ele deu o seu filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Nesta carta de Paulo aos Romanos, devemos entender também um encontro maravilhoso que esse apóstolo, o apóstolo que escreveu esta carta aos irmãos, aos crentes que estavam ali em Roma, talvez até novos convertidos, novos na fé. O apóstolo Paulo, que outrora era um homem perseguidor daqueles que pregavam o evangelho de Jesus, daqueles que entregaram a vida para Jesus. Paulo, outrora com o nome de Saulo, ele perseguia esse povo, ele perseguia os apóstolos, ele perseguia todos aqueles que proclamavam Jesus Cristo como Salvador. Ele perseguia essas pessoas. Ele pegava carta na mão do sumo sacerdote para poder chegar nas cidades, para poder chegar nas vilas, para poder chegar nas ruas e ali prender aquelas pessoas que professavam a fé, que diziam: eu aceitei a Cristo. E ele chegava ali e prendia aquelas pessoas, levava para o cárcere, levava para o açoite. Prova disso, Paulo, ele esteve presente ali no momento em que Estevão, diácono do Senhor, também foi apedrejado, foi entregue. A palavra de Deus nos fala que as vestes de Estevão foram deixadas ali aos pés de Paulo, que estava ali vendo tudo acontecer. Eu até me saliento em dizer que a partir daquele momento em que Paulo viu Estevão morrendo pela causa de Cristo, a partir daquele momento em que Paulo viu Estevão entregando a sua vida, preferindo entregar a sua vida do que negar a Jesus Cristo, do que negar a palavra do Senhor, eu tenho certeza que a partir daquele momento algo aconteceu na vida de Paulo. Talvez Paulo pudesse se questionar: mas o que está acontecendo? Por que esse homem prefere morrer do que negar a Jesus? Aí acontece uma coisa extraordinária na vida de Paulo. Paulo segue para uma cidade com mais 2 pessoas junto com ele. E naquele momento em que ele segue para essa cidade chamada Damasco, ele vai ali justamente para perseguir os cristãos, para perseguir aqueles que buscavam ao Senhor Jesus Cristo, aqueles que entregaram a sua vida para Jesus. E no meio do seu caminho, estando ainda sentado em seu cavalo, juntamente com aqueles 2 moços que estavam com ele também, naquele momento ele vê um clarão. E esse clarão faz com que Paulo fique cego, não enxergue mais nada. Mas ele ouve uma voz que diz assim: Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí Saulo diz dessa seguinte forma: Senhor, quem és tu? Aí aquela voz fala para ele, porque foi o próprio Jesus que apareceu para ele naquele momento. Mas a glória do Senhor Jesus era tão grande que ele não conseguia ver, ele só via aquele clarão. E aquela voz disse assim para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Eu sou Jesus, a quem tu persegue. E a partir daquele momento, aqueles homens que estavam com ele, eles não viam nada, porém eles ouviam a voz. Eles estavam ali cientes do que tudo estava acontecendo. E ali Saulo recebeu instruções do próprio Senhor para chegar na cidade e procurar um homem, que ali esse homem iria orar por ele, e ele voltaria a ver. E no momento que Paulo adentra na cidade, que procura por esse homem, o Senhor Jesus já tinha mostrado para esse homem: olha, eu vou trazer uma pessoa aqui. Quem? Saulo de Tarso. Senhor, mas esse homem é perseguidor. Senhor, esse homem ele mata os cristãos. Senhor, esse homem ele mata todos aqueles que dizem que te servem. Ele diz: olha, mas agora a coisa é diferente. Agora ele vai passar a ser perseguido. Ele vai entender o porquê que é necessário sofrer pela minha causa. Agora ele vai saber na pele, vai sentir na pele como é servir a Deus, como é servir a Jesus Cristo. Aleluia.
E a partir daquele momento, aquele homem orou por Paulo. Paulo recobrou a visão. A palavra de Deus nos diz que caíram como escama dos seus olhos. E a partir daquele momento ele começou a enxergar, começou a ver novamente. E a partir daquele momento, Paulo se converteu ao Senhor Jesus. Aleluia. Paulo entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Glória. Paulo foi batizado nas águas. Paulo buscou uma intimidade maior com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele buscou uma intimidade maior com Deus. Glória. Ele procurou aprender mais sobre as Escrituras. Ele procurou aprender mais sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre a vida do Senhor Jesus Cristo. E a partir daquele momento, na sua conversão, quem perseguia passou a ser perseguido, porque a partir daquele momento ele passou a pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, aleluia. A partir daquele momento ele começou a discipular pessoas, começou a ganhar almas para o reino de Deus, começou a ser perseguido, pessoas começaram a querer prendê-lo, foi apedrejado ainda por causa do amor de Cristo. Mas ele foi um apóstolo que disse assim: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Porque ele buscava seguir a Cristo, ele buscava fazer a vontade de Deus, ele procurava imitar a Cristo em tudo, porque o Senhor Jesus Cristo é o nosso exemplo maior. O Senhor Jesus Cristo foi aquele que entregou a sua vida por mim e por você, entregou a vida dele por Paulo, entregou a vida dele por cada um de nós que estamos aqui. E você que está aí na sua casa, você que está sentado em seu sofá, você que está sentado na porta da sua casa, ou então até mesmo deitado, eu quero te dizer uma coisa: Jesus Cristo, ele entregou a sua vida por você. Ele morreu, não foi em vão não, ele morreu para que você tivesse vida e vida em abundância. Ele morreu para que você fosse chamado filho de Deus. Paulo entendeu isso. O apóstolo Paulo entendeu que Jesus Cristo morreu por ele, que Jesus Cristo entregou a vida por ele, assim como ele entregou por nós. Outrora vivíamos desgarrados, outrora vivíamos na ignorância. Porém, em um momento em que ouvimos a mensagem da cruz, a mensagem da palavra de Deus, entendemos o quê? Entendemos que Jesus Cristo morreu por nós, entendemos que Deus nos ama de uma tal maneira que deu o seu único filho para morrer por mim e por você. Glória a Deus. Paulo entendeu isso. Os apóstolos entenderam isso. Timóteo entendeu isso, que ele era um rapaz, ele era um jovem, que não era judeu, era filho de judia, porém o seu pai era grego. Só que ele também entendeu isso, e assim muitos outros. E o apóstolo Paulo, vendo que Roma tinha entrado no evangelho também, vendo que na nação de Roma o evangelho entrou, o evangelho foi pregado, pessoas se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Ele sentiu a necessidade de escrever uma carta para o povo romano, uma carta para os irmãos que estavam em Roma. Naquele momento que ele escreve essa carta, ele sente a necessidade de explicar por que Jesus Cristo se entregou, por que Deus nos ama de uma tal maneira e por que Deus prova o seu amor. Glória a Deus. Aleluia. Por que Deus prova o seu amor para conosco, sendo que nós ainda pecadores, mas ele entregou a sua vida. Porque se nós, aleluia, olha, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Jesus Cristo, ele entregou a sua vida por nós, ele nos reconciliou porque nós éramos inimigos de Deus. A partir do momento que você começa a pecar, começa a levar uma vida dissoluta, você se torna inimigo de Deus. A palavra de Deus nos fala que todos pecaram e destituídos foram. Porém,
através de Jesus Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. Sendo nós inimigos de Deus, através de Jesus Cristo nós fomos reconciliados. É como se Jesus Cristo naquele madeiro, como se Jesus Cristo naquela cruz, de braços abertos, com um lado aqui na sua mão, Ele estivesse pegando na nossa mão, na mão de nós, nação gentílica, que não tínhamos o direito de salvação, e com a outra mão estivesse pegando na mão do próprio Deus e nos reconciliando com Ele. Aleluia. E nos reconciliando com Ele, dizendo: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Agora imagine você, um homem sendo crucificado, depois de ser açoitado, depois de ser castigado, sem ter nenhum motivo, sendo inocente, foi crucificado, e ali ainda chegou um soldado com uma lança, e no momento em que ele chega ali próximo de Jesus, ele fura o lado de Jesus. E o povo blasfemando, os soldados blasfemando, dizendo: está aí, salvou a muitos e agora não se salva. Está aí, se tu é o filho de Deus, desce daí, te salva daí. E Jesus Cristo falando apenas isso: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Da mesma forma, nesta noite, Jesus Cristo, Ele fala: Pai, perdoa esse povo, perdoa essas pessoas que estão ignorando a minha palavra, perdoa essas pessoas que não dão crédito à minha palavra, porque eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que eles estão fazendo, eles não sabem o que eles estão perdendo. Mas eu te digo nesta noite: o que você está perdendo se não der crédito à palavra de Deus? Você está perdendo a salvação, você está perdendo a eternidade, porque se nós estamos hoje aqui pregando a palavra de Deus, aleluia, nós não estamos aqui te convidando para estar em um bar, para estar na bebedeira, para estar em uma festa, na esborne, alguma coisa assim, mas nós estamos te convidando para aceitar a Jesus como teu único e suficiente Salvador, e assim herdar a vida eterna, porque a nossa esperança está em Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus. Estamos te convidando para entregar a sua vida a Ele, para fazer como Paulo, para fazer como os apóstolos, para fazer como cada um desses irmãos que estão aqui nesta noite, entregar a sua vida a Jesus, e assim herdar o reino de Deus, e assim herdar a vida eterna. Fazer como o povo romano, que era uma nação gentílica. Nós que estamos aqui nesta noite, nós éramos gentil, nós não herdaríamos a salvação se não fosse pelo sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz. O pecado nos distanciou de Deus. Jesus Cristo, Ele nos aproximou de Deus. O pecado colocou um abismo entre nós e Deus. Através de um homem entrou o pecado no mundo, através de Adão, que pecou, mas também através de um único homem foi derramada a graça de Deus sobre as nossas vidas, a saber, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Talvez você está com seus ouvidos tapados para a mensagem, talvez você está com seu coração endurecido, talvez você não queira se entregar ao Senhor Jesus Cristo, mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus Cristo, Ele te ama. E mesmo que você não entregue a sua vida para Ele nesta noite, esta igreja que aqui está, estes irmãos que aqui estão, estarão orando por você, para que Deus te dê mais uma oportunidade, porque nós sabemos que o inimigo ele veio para matar, para roubar e para destruir. Ele vai fazer de tudo para ceifar a tua vida, sem que você aceite a Jesus. Mas esta igreja que ora incessantemente, que ora dia e noite, para que Deus te dê mais uma oportunidade de vida, essa igreja continuará orando, aleluia. Talvez você não entenda isso, talvez você esteja com seu coração fechado, talvez a porta do seu coração está fechada nesta noite,
Mas eu quero te dizer uma coisa, que tem uma pessoa que está à porta do teu coração e está batendo. E essa pessoa diz: olha, eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos conta, nos narra a história de um homem chamado Zaqueu, publicano, pecador, que não tinha mais esperança para ele. Talvez ele pensava que não houvesse mais chance, não houvesse mais Esperança. Mas um dia ele ouve o som de uma multidão que está entrando ali perto da sua casa. Ele ouve um som de uma multidão que está entrando ali no seu bairro. E naquele momento ele tenta saber quem é. Olha, Jesus vai passar aqui agora. E esse publicano, pecador, ele coloca no seu coração: eu tenho que conhecer Jesus. Eu tenho que conhecer Jesus. Eu tenho que conhecer Jesus. Esse homem que já transformou vidas. Esse homem que curou enfermos. Esse homem que deu visão a cegos. Esse homem que fez coxo andar. Esse homem que fechou ali o fluxo de sangue de uma mulher. Esse homem que ressuscitou a filha de Jairo. Eu tenho que conhecer esse homem. Eu tenho que saber quem é esse homem que nos ama tanto. Glória a Deus, glória a Deus. E naquele momento ele sobe, diz a palavra de Deus, em um pé de figueira, porque ele tinha a estatura pequena, ele era um homem baixo, e ele sobe ali querendo conhecer, querendo saber quem é Jesus. E no momento que ele está lá em cima, para ver Jesus Cristo passar, Jesus Cristo olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Glória a Deus. Às vezes eu fico imaginando se Zaqueu ignorasse. Eu fico imaginando se Zaqueu tivesse ignorado, não tivesse descido, não tivesse abrido a porta da sua casa para Jesus Cristo entrar, onde estaria Zaqueu hoje? Mas só que Zaqueu, ao ouvir o que Jesus Cristo disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu, ele desce depressa, vai até a porta da sua casa, abre a porta e deixa Jesus Cristo entrar. Jesus Cristo entra, começa a falar, começa a ensinar, começa a pregar. E Zaqueu, naquele momento, movido de grande compaixão, movido de grande alegria, porque Jesus Cristo estava lá na casa dele, ele se levanta e se entrega ao Senhor, e ainda diz assim: Senhor, se eu defraudei alguém, eu restituirei 4 vezes mais. Glória a Deus. A transformação na vida de Zaqueu foi completa. E nesta noite eu quero te convidar a tomar essa mesma atitude que Zaqueu tomou, de conhecer a Jesus Cristo, de conhecer esse homem que entregou a sua vida por mim e por você. Esse homem que veio a este mundo. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, se não me falha a memória, o profeta Isaías profetizou, dizendo assim: um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e todo o poder está sobre os seus ombros, e o seu nome é Maravilhoso Conselheiro. Porque no momento mais difícil da tua vida, no momento em que você está enfrentando por dilemas, Ele é o único que pode te entregar uma palavra de ânimo, uma palavra que vai fazer o teu coração arder. No momento mais difícil da tua vida, Ele é o maravilhoso conselheiro. A Bíblia diz: olha, Ele é o Deus forte, porque não existe outro igual a Ele. Ele é o grande eu sou,
Quando para você parece que o problema é insolúvel, não tem solução, Ele entra na batalha e diz: pois para mim tem solução. Quando para o homem não existe mais solução, para Deus existe solução. Jesus Cristo, Ele é o Deus forte, todo-poderoso. Ele é o Pai da eternidade, porque não existe outro. Em Atos 4:12 diz assim: não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é o Pai da eternidade, porque somente através de Jesus você pode herdar a vida eterna. Aleluia. Somente através de Jesus você pode herdar a vida eterna. E príncipe da paz, porque só Ele pode te dar a paz que o mundo não pode te dar. O mundo pode até te oferecer paz, mas uma paz passageira. Porém Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, o príncipe da paz, Ele pode te dar a paz real, aleluia, a paz que o mundo não pode te dar, porque Ele é o príncipe da paz. Glória a Deus. Aleluia. Creia nessa palavra, creia nessa palavra, creia em Jesus Cristo. Não deixe a oportunidade passar, mas entregue o teu caminho, entregue a tua vida ao Senhor Jesus, porque só Ele pode mudar. Ele veio a este mundo para entregar a sua vida por você. Ele morreu por você, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou dentre os mortos. E se você crê nessa palavra, se você crê que Jesus Cristo veio a este mundo, morreu por você, ressuscitou ao terceiro dia, e que hoje Ele está à destra de Deus, intercedendo por mim e por você, se você crê nessa mensagem, se você crê nessa palavra, você será salvo. Entregue a tua vida ao Senhor, entregue a tua vida, o teu caminho a Deus. Jesus Cristo, Ele disse: olha, eu vim para os meus. Nós éramos nação gentílica. Jesus Cristo veio primeiro para os judeus, porque a palavra de Deus nos diz que a salvação, ela vem dos judeus. Jesus Cristo veio pregar o evangelho do reino dos céus. Ele veio falar: olha, eu vou para o meu Pai, eu vou preparar-vos lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Ninguém sabia como era o céu. E Ele ainda diz assim: olha, ninguém pode falar como é o céu sem que tenha vindo de lá. Jesus Cristo, Ele veio dos céus, Ele se desfez da sua glória, se tornou homem como nós, para nos dizer: olha, tem morada para ti lá no céu, tem morada para nós ali no céu. E Ele veio trazer essa palavra para nós, Ele veio trazer essa mensagem, Ele veio entregar a sua vida, e portanto todo aquele que crê em Jesus será salvo. Aleluia. Aleluia. Nesta noite, meu amigo, não rejeite a oportunidade. Aonde você estiver, da forma que você estiver, mas se você sentiu no seu coração de entregar a sua vida para Jesus, estamos aqui e queremos orar por você. Não rejeite a oportunidade, não rejeite o chamado de Jesus Cristo para a tua vida. Jesus Cristo, Ele está dizendo para você nessa noite: hoje me convém pousar em tua casa, hoje eu quero entrar, estou aqui batendo. Abre a porta do teu coração e deixa Ele entrar. Não endureça o teu coração, mas entrega o teu caminho, entrega a tua vida ao Senhor. Deixa Ele mudar a tua história, deixa Jesus Cristo mudar a tua vida, mudar a tua trajetória, e você vai ver. Experimente, aleluia, a Jesus Cristo nesta noite. Entregue a tua vida a Jesus. Uma certa feita, na cidade de São Benedito do Rio Preto, estávamos ali evangelizando. Aí eu conversando com um cidadão, ele disse que ele não entendia por quê que nós, crentes na pessoa do Senhor Jesus, dizíamos que somos salvos. Ele não entendia. Eu disse para ele, eu disse: meu amigo,
nós temos essa esperança de morar no céu. Nós entregamos a nossa vida a Jesus, aleluia, com a esperança de morar no céu. Nós estamos perseverando aqui porque nós temos a promessa. Que promessa é essa? A promessa de herdar a vida eterna, a promessa de receber o nosso galardão no céu, porque Jesus Cristo disse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, aleluia. Aleluia, Jesus. Mas eu não entendo, às vezes eu vejo as pessoas que são crentes, às vezes são pobres, mas estão felizes. Eu digo: meu irmão, você não entende, meu amigo. Eu quero te dizer uma coisa. Se eu pegasse aqui neste momento uma laranja, eu estou aqui conversando com você, mas se eu pegasse uma laranja, cortasse essa laranja e começasse a comer, e falasse assim: oh, mas que laranja doce, mas que laranja gostosa, ela está muito doce. E no momento eu virasse para você e perguntasse assim para você: rapaz, essa laranja não está doce, o que você me responderia? Aí ele disse assim para mim, eu responderia da seguinte forma: como é que eu vou saber se eu não provei dessa laranja? Como é que eu vou saber se eu não estou provando, se eu não estou sentindo gosto? Eu digo: da mesma forma é a palavra de Deus. Você só vai saber, você só vai entender, você só vai compreender se você entregar a sua vida para Jesus. Você só vai entender por que esse povo é um povo alegre, é um povo feliz, a partir do momento que você entregar a sua vida a Jesus, que Jesus transformar a tua vida, que Jesus resolver os teus problemas, que Jesus fizer algo extraordinário na tua vida, como fez na vida de cada um desses que estão aqui. Glória a Deus. Aleluia. É por isso, meu amigo, que estamos aqui pregando o Evangelho. É por isso que deixamos os nossos lares para seguir a Jesus. É por isso que nós, aleluia, entregamos um dia a nossa vida ao Senhor Jesus, porque nós temos a esperança de vida eterna. E é sobre esse Jesus que pregamos nesta noite. É que nós queremos te oferecer. Nós estamos te oferecendo, aleluia, o passaporte de vida eterna, que foi carimbado com sangue, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, aleluia. Não foi qualquer preço, Jesus Cristo te comprou, não foi com dinheiro, foi com sangue. Não foi com sangue de galinha, não foi com sangue de bode, não foi com sangue de um animal qualquer, não. Ele te comprou através do seu próprio sangue, sangue de Deus, sangue do homem Jesus, aleluia, homem perfeito, mas que se entregou como sacrifício vivo por você. Não rejeite a oportunidade, mas entregue a tua vida a Jesus Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde no seu amor para sempre. Amém.